Declaro aberta a sessão. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária da 18ª legislatura, de 18 de junho de 2025. Pergunto aos senhores vereadores se dispensam a leitura da ata anterior. Sim, vereadores. Sim, dispenso. Sim. Dispenso, presidente. Sim. Pergunto aos senhores vereadores se aprovam a lavatura da ata. Sim. 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 Expediente do dia. Só lembrando os casos vereadores e as vereadoras que nessa sessão não tem oratória. As duas primeiras não vai ter oratório. Leitura do edital de convocação datado de 12 de junho de 2025. Leitura de emenda modificativa número 01/2025 sobre o projeto de lei número 012 de 2025. Leitura dos pareceres das comissões permanentes sobre o projeto de lei número 012/2025. Secretário. Bom dia a todos. Boa tarde. Edital de... Boa tarde, né? Estou acostumado com um dia, que sempre é dia. Edital de convocação. O presidente da Câmara Municipal de Alagoas, no estado do Piauí, nos termos do inciso 3, do inciso 5 do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, número 150, Regimento Interno da Câmara Municipal, convoca os senhores e senhoras vereadores para as duas sessões extraordinárias realizadas no dia 18 de junho de 2025. Pauta: dia 18 de 6 de 2025, às 16 horas. Para fins, primeira discussão e votação do projeto de lei número 12/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária por exercício financeiro do ano de 2026 e da outras providências. Dia 18 de 6 de 2025, às 17 horas. Para fins, segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da lei orçamentária para exercício financeiro do ano de 2026 e da outras providências. Plenário da Câmara Municipal de Alagoas, 12 de junho de 2025. Presidente Marco Tasso Lopes Farias e todos os demais vereadores. Emenda modificativa 01/25, projeto de lei número 12/2025. Desse o inciso 3 do artigo 20, artigo 50, projeto de lei número 12 de 2025, na seguinte redação: artigo 20, inciso 3, a reserva de contingência, que se trata do inciso 3, terá como limite 2% da renda corrente líquida do exercício 2024, conforme determina o inciso 3 do artigo 128 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 50, o último dia útil de junho de 26, o Executivo apresentará de forma motivada as emendas impositivas sem viabilidade técnica, devendo a mesa da Câmara até o último dia útil de setembro de 2026 substituí-las por outras, o valor igual ou inferior àquelas tidas inviáveis. Justificativa: tratando-se de apenas de correção de dois artigos mencionados, corrigindo no ano da receita corrente líquida, utilizado para o cálculo de reserva, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo 50, corrigindo as periodicidades de análise das emendas apresentadas, visto que em 2025 não houve apresentação de emenda à LOA. Sala das Comissões, 16 de junho de 2025. Comissão de Finanças e Orçamentos, Cícero Marcos de Oliveira, Fernando Marcos Mourarinho e Aldemar Soares da Silva. Comissão de Constituição e Justiça, Laís Lima Verde Barbosa, Evaldo Soares da Costa e Valdéria da Silva Veloso.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer do projeto de lei número 012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2026 e das outras providências. Relator, o Poder Executivo submete à elevada deliberação de Vossas Excelências o projeto de lei número 012, em cumprimento ao dispositivo do artigo 165, do inciso 2 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, para que o Poder Legislativo oriente a elaboração da proposta orçamentária para traçar metas e prioridades compatíveis com a atual realidade e entenda principalmente a demandas específicas da população, apresentada pelos novos vereadores. O voto do relator, projeto de lei número 012/2025, acima descrito está de acordo com as exigências das leis federais e municipais, no que diz respeito à inclusão e às sugestões para a adequação do planejamento da proposta orçamentária. Em fase de exposto, considero o projeto correto e voto pela sua aprovação. Sala das Comissões, 16 de junho de 2025. Relator Cícero Marcos de Oliveira. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião 16 de junho de 2025, após a discussão e análise sobre a matéria posta em votação, decidiram votar a favor da aprovação do projeto de lei número 12/2025 do Poder Executivo. O referido está apto para apreciação em plenário. Estiveram presentes os vereadores Cícero Marcos de Oliveira, Fernando Marcos Moura Virarinho, Aldemar Soares da Silva. Sala das Comissões, 16 de junho de 2025. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer do projeto de lei número 012, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2026 e da outras providências. Relatório, o projeto de lei número 12, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para análise de sua conformidade constitucional e legal. O documento estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual, abordando aspectos como metas fiscais e aplicação dos recursos públicos e gestão financeira. Destaca-se pontos como execução orçamentária, planejamento fiscal, garantindo o equilíbrio financeiro, estimativas de receitas e despesas, incluindo regras para suplementações e créditos adicionais, margem de expansão das despesas obrigatórias, prevendo impactos no orçamento municipal. A análise geral do projeto indica que está de conformidade com os princípios constitucionais e fiscais, mas exige ajustes em conformidade com os princípios da Constituição Fiscal, mas exige ajuste em alguns pontos específicos para garantir maior transparência e adequação às características do município. O voto do relator. O relator desta comissão, após a minuciosa avaliação do projeto de lei número 02/2025, manifesta-se o voto favorável à sua aprovação, considerando sua importância para o planejamento financeiro do município. No entanto, aponta ressalvas e recomendações justas dos seguintes aspectos: maior detalhamento da estimativa da renúncia da receita. O projeto deveria trazer uma justificativa mais clara sobre as compensações previstas. Impacto das despesas obrigatórias. A margem de expansão das despesas precisa ser acompanhada de medidas de controle para ativar os desequilíbrios fiscais e futuros. Para evitar os desequilíbrios fiscais futuros. A transparência e acessibilidade. Sugere a maior detalhamento na divulgação das metas fiscais e instrumentos de acompanhamento financeiro. Diante dessas observações, o relator vota pela aprovação do projeto com recomendações de ajustes que aprimorem sua clareza, adequando ao contexto municipal. Sala das Comissões, 16 de junho de 2025. Vereadora relatora Laís Lima Verde Barbosa. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida para analisar o projeto número 012, considera que a proposta atende aos requisitos legais e apresenta como um instrumento essencial para o planejamento orçamentário do município. Entretanto, conforme o exposto e o voto do relator, há aspectos que demandam
aprimoramento para garantir maior precisão na aplicação dos recursos públicos e na transparência fiscal. Assim, a comissão manifesta parecer favorável à aprovação do projeto. Aprovação. Sala das Comissões, 16 de junho de 2025. Vereadora Presidente Laís Lima Verde, Vice-Presidente Valdélia da Silva Veloso, membro Evaldo Soares da Costa. Primeira sessão é isso, projeto. Ordem do dia. Primeira e única discussão e votação da emenda modificativa número 01/2025 sobre o projeto de lei número 12/2025. Aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 012/2025 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, a LDO. Aprovado. Em primeira discussão. E nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Primeira sessão.